Era um já um ok, né? Depois corta essa, né? Olá, olá, olá! Estamos hoje aqui ao vivo com o Dr. Pablo Lomparte, vindo diretamente da Argentina, fez uma viagem bem longa. Como você está? Tudo bom, Raquel? É, bem surpreso, não? Porque foi uma levar esse conteúdo do livro, do curso, para ir fazer o curso na Argentina e ver que surgiram mais um, dois, três, alguns cursos a mais e as pessoas se interessam por essa coisa de querer curar a parte física, mas metafísica também. Eu achei bem interessante e achei bom as pessoas, lógico, não todo mundo, mas o grupo que está nessa onda, vamos falar assim, nessa frequência, está bem interessado nessas coisas. Sim. Hoje a gente está aqui, né, em Caxias do Sul, para a gente divulgar o curso que o Dr. Pablo irá fazer em agosto, dia 16 e 17 de agosto, na Unicesumar. Né? Então, todo esse movimento que a gente está fazendo aqui para trazer o conhecimento para as pessoas é sobre o curso Cura Absoluta. Sim. Então, hoje aqui, né, a gente dá boas-vindas para quem vai assistir esse vídeo depois, seja, né, ele na íntegra ou até mesmo por pedacinhos. Mas conte então para nós como foi que surgiu todo esse movimento na sua vida para que tu pudesse estar aqui hoje levando conhecimento, levando uma cura. O que seria essa cura absoluta também? É, parece meio egocêntrico, cura absoluta, mas ou existe saúde fora da matrix, fora do inconsciente coletivo das pessoas, do que as pessoas acreditam que é a cura das coisas, não? O que foi ensinado para as pessoas. Mas existe uma cura maior do que isso, sim, ou um caminho maior para chegar às curas, não? E cura seja de saúde, de parte financeira ou parte de relacionamento. Então, quando a gente fala de absoluto, é tudo. E lógico que cheguei porque se passa problemas na vida, não? Você sai com o disquete que te ensinam, não? Sobre, pelo menos na minha área, saúde. Eu sou médico, então, poxa vida, tem que ver a parte de saúde e demais. Você vai indo e vai vendo que não dá resultados como te falam. Aí você fica doente, porque o médico, mesmo vendo que não tem resultado, a gente fica numa zona de conforto, não procurando outras saídas. Às vezes, não? Até que as coisas começam a ficar ruins. E aí, se você fica doente, você quer começar, já sabe como funciona o sistema, você quer sair fora do sistema, procurando outras alternativas. E aí você começa um caminho que não muitos querem seguir, tá? Ou se seguem, fazem e ficam por aí mesmo, resolvem o problema da vida dele, mas não passam para os outros, que não foi meu caso. Aí eu comecei a pesquisar e fui muito em cima de vários tipos de medicina, não, homeopatia, fitoterapia e outras coisas, mas não fiquei por aí. Comecei a ver também curas dentro de igreja, curas dentro de programações que as pessoas faziam com a mente, meditações e demais. E assim fui indo, assim ganhando mais conhecimento, mas principalmente mais experiência. E fechar tudo isso. Falei, um dia eu vou falar disso. Eu quis falar da parte de medicinas alternativas, mas fazer um detox, uma nutrição, uma suplementação, um hormônio, mas só isso não. Só isso não. Todo mundo gosta de falar do lado espiritual, metafísico, mas são poucos que fazem. Então parece que tem um grupo dos médicos alternativos ou e tem um grupo dos terapeutas. Os terapeutas que mexem na parte mental, na parte espiritual e demais. Ou as religiões também, algumas religiões. Mas eu quis fazer um livro unindo tudo isso para que alguém sem noção nenhuma ou com noção tenha mais ferramentas para você poder conseguir. E por quê? Porque quando eu comecei a fazer isso bem conscientemente, uns 6, 7 anos atrás, já consciente de que tinha que sempre abordar o físico, mas não dando tanta importância no físico, mas dando importância merecida, não? Mas a parte mental, que
todo mundo tem uma bagagem no subconsciente, uma programação, um jeito de pensar que parece que se repete, não consegue largar as coisas. E o lado espiritual, família, perdão, gratidão, amor e todas essas coisas, quando você mexe com isso, com um protocolo, vamos falar assim, o básico, você consegue realmente a mudança de uma pessoa. 100%? Não, 80% porque 20% é o caminho, não? O caminho que você vai percorrer até o final de sua vida. Então, ninguém pode dar 100%, a não ser que você se ilumine. Mas, que esse é outro das minhas questões. Mas, assim, com isto, realmente você pode ajudar alguém sem ter que gastar os tufos de dinheiro, sem que ter que depender de um pastor, de um disto, daquilo, mas que sejam simplesmente uns guias para você, mas que você passe de vítima a se empoderar ou a ser proativo para você conseguir aquilo que você quer, não? Começar a dar jeito na tua saúde e você precisa começar a estudar. Daí o curso, rápido, básico, mas que tem princípios que você pode seguir, você segue o caminho que for, mas se fizer isso, você tem uma saída, você tem uma chave para essas coisas. É isso. E essa chave é a gente que procura no nosso interior. Como que tu poderia resignificar essa chave? A chave você procura quando a tua água bate na cintura. Assim, quando você sofre. Ou você quer aprender, vai pelo conhecimento, vai pelo sofrimento. Mas geralmente a gente escolhe o sofrimento. Quando tá no bem bom, a gente não sai da zona de conforto. Ou tem muita gente que sofre e fica nessa zona confortável do desconforto. Ou seja, gente que aprendeu se acostumou a sofrer, se acostumou que a vida é assim mesmo, a gente vai ficar velho, vai ficar doente e vai morrer. Ou é assim mesmo, minha mãe tem câncer, então eu vou ter câncer e assim mesmo vou morrer. Então, isso é terrível, mas está muito na cabeça das pessoas e isso não é verdadeiro. Sim. O que tu poderia dizer para nós sobre a medicina do futuro? Que na verdade está acontecendo no presente, né? Sim, sim. É um presente que a gente está recebendo de pessoas, né, que estão despertando para algo que sempre foi nosso, Sim. né? E o que tu sente assim em relação a tudo isso, a esse movimento assim que se inicia no agora? Que eu acho? Acho que, número um, os médicos vão ficar só destinados a hospitais, cirurgias e essas coisas. Acho que no consultório eles já estão perdendo força, está se automatizando tudo e tarde ou mais cedo o médico vai perder o consultório, aquela coisa. Acho que os terapeutas e as pessoas que querem ser terapeutas holísticos e demais serão, não digo médico, mas agentes de cura ou agentes de saúde. Isso sim, porque eles estão mais perto das pessoas, estão fora da formação dos médicos, que tem uma lavagem cerebral, são meus colegas, vou falar assim, são meus irmãos, tá? Mesmo que às vezes não concordem comigo, mas eu respeito. Antes não respeitava, agora respeito bastante, porque eu também tinha a mesma lavagem cerebral. Eu também passei pelo mesmo. Então tem que acordar. Mas o sistema é fogo. Quando você está num sistema que se você sair dele um pouquinho, você só tem cadeia, só tem multa, só tem um monte de coisas. O sistema te coloca um medo para você fazer o que ele quer, não? Através da ciência. E ciência que quando você investiga não é ciência. É bem fajuto o sisteminha. Então, se você investigar e estudar, mas quem tem tempo para investigar e estudar? Se não existissem pessoas como Lai Ribeiro, ou aquele médico do Nordeste, ou tantos outros médicos bons no planeta inteiro, desvendando um monte de mentiras que não vêm sendo colocadas, tá? Como verdades e que não são verdades. E quando você vai ver, a grande maioria fala assim, o sistema que é o inconsciente coletivo da gente, não? O sistema de saúde está errado, o sistema está quebrando, o sistema educacional está quebrando, o sistema político está quebrando. Todos os tipos de sistema que estão massageados nas crenças antigas estão quebrando porque não é que quebrem porque sim, porque nunca foram verdadeiras. Nunca. Foram criadas para iludir o ser humano num jogo que se chama jogo da vida. Mas voltando à tua pergunta, eu acho que os terapeutas holísticos
Eles são os agentes, novos agentes de cura. Acho que as pessoas têm que aprender a tomar controle sobre sua vida. Não deixar mais a vida no Estado. Se deixar o dinheiro para o governo, você vai ver que você fica sem dinheiro. Autorresponsabilidade. Exatamente. Voltar a tomar responsabilidade do seu próprio lar. E dentro das coisas que você pode fazer, filtrar uma água, sim, mas também saber pedir perdão para a família, também saber que você, se nasceu pobre, mal, você não precisa ficar assim, você precisa mudar um pouco sua mentalidade. Tem sistemas, hoje está tudo de graça na internet, só que tem que saber pescar, não? Mas com poucas coisas você pode melhorar, saber que certas substâncias que são colocadas no corpo são tóxicas, venenosas e causam problemas mentais, saber que na água tem problemas que podem causar problemas endócrinos, saber que, bom, começar a ter esse conhecimento que está solto e agora está se soltando, a ciência que está por trás disso, que isso foi oculto há muito tempo, e isso está vindo à tona e o ser humano está sofrendo, está vendo que está tudo podre, que está tudo muito ruim, mas a verdade vem assim. Nesse final dos tempos que fala a Bíblia, é verdade que vem para você tomar uma decisão. Tá? Você quer continuar com a pílula vermelha, ou com a pílula azul, ou você vai pela pílula vermelha. Ou você acorda, ou você continua dormindo. Mas é um jogo. Há 200, 300, 500, 1000 anos atrás, a gente tinha toda a natureza a nosso favor. Uhum. Eram recursos. Mas aconteciam situações que não tinha como ser estudado, porque não havia tecnologia, não havia outras fontes daquilo que se era natural poder ter se intensificado. Tu acredita que... Traga um pouquinho assim sobre o que pode ter no meio desse percurso ter levado a humanidade a ter uma mentalidade de que ficar doente é normal. Ser doente é normal. Olha. Vou te provocar um pouquinho, tá? Não dá. Eu poderia abrir a boca mais, mas aí poucas pessoas entenderiam. Tem que falar mais para baixo, não por arrogância, é simplesmente por uma questão de chocar no conhecimento. Mas assim, vamos falar que existem interesses. Vamos colocar essa parte. Pessoas com muitos interesses para que vocês fiquem doentes e não mortos. E se fique doente por mais tempo. Então cria um sistema de interesses. Então, a família Rockefeller fez um sistema de interesse. Existiam nos Estados Unidos 500 hospitais homeopáticos e alternativos, vamos falar assim, não? Naturistas. E foram tirados. Não? O relatório Flexner tirou tudo isso. E, a partir daí, começou um governo de poder sobre a medicina. E o poder era dar remédios. Tá, independente se eles faziam bem ou não, eu não sou contra os remédios. Os remédios eu acho bom para remediar situações, acho fantástico. Curto tempo, são ótimos. Mas não remédios novos. Esses remédios novos são muito perigosos. Muito perigosos. Os remédios novos. Tem uma indústria que tem entrado na indústria farmacêutica que não é uma indústria muito bonita, que é a indústria do narco. E isso é hoje evidente nas quantidades de anfetaminas que estão como drogas para melhorar sua memória. E isso é terrível. E estão minimizando isso. Agora, existe um poder, um jogo do poder. E tudo bem, você vai criar, sei lá, gado. Então você vai dar vacina para o gado viver mais. Mas será que essas drogas que você usa para o gado viver mais não vão fazer mal à tua família, que isso não está na carne? Será que um boi aqui, que é da região, vou falar das coisas de vocês, uma vaca vivia 5 anos e vivia 25 anos e dava 5 litros de leite. Hoje a vaca vive 5 anos e dá 60, 70, 80 litros de leite. Você tem que engravidar ela constantemente, a vaca sofre nas úlceras, tem que tomar antibiótico, tem que fazer isso, e tudo isso aparece no leite. E esse leite é pasteurizado é queimado tudo. Tá, mas o leite pasteurizado é bom. Sim, querido, é bom, mas assim, a lactose, que é o açúcar de leite, vira beta-lactose, vira um açúcar altamente absorvível e aumenta muito a quantidade de chances de você ter diabetes e você engordar.
Então, ferver é uma coisa, pasteurizar outra. Ah, leite de caixinha. Leite de caixinha é um leite morto, que não serve para nada. E será que você tem que dar tantos produtos lácteos? Não pode usar fermentados e outras coisas que Tomar poderiam água. ser melhor, ou tomar água. Aí você Toma fala, mais nossa, água. você está contra a indústria. Eu falei, eu não estou contra a indústria, estou a favor da vida. Favor da vida. Então, se você comer muitos produtos lácteos, muitos, já é sabido que você tem uma chance de ter algumas doenças. Aí fala, mas leite sempre... Não, leite não sempre foi. Quem inventou você tomar um copinho de leite pela manhã não foi sua avó, não foi Não, sua foi o tia. marketing. Foi o marketing da indústria do leite nos Estados Unidos que não sabiam o que fazer com essa coisa que estava sobrando. Quando começaram a produzir muitos bois. E aí isso começou. Começou desse jeito. E se vai na história, você vai ver que isso foi só uma cultura. Então, tomar um suco de verdura, um chá, um chimarrão de manhã, um café. Cara, por que tem que tomar leite? E teu filho também, por que tem que fazer isso? Então, tudo isso foi programado, pouco a pouco, sempre por interesses financeiros. Sim. É O isso. poder do dinheiro. O Eu vou poder do ganhar dinheiro. algo muito grande em cima disso, então disso eu vou fazer sem medir a consequência do que isso vai causar num Isso. todo. E se já funciona, e eu me caso com a indústria do remédio, como hoje a indústria alimentícia está casada com a indústria do remédio, eu começo a colocar coisas na comida para você ficar doente. Sem te matar, mas te prolongar a vida. Isso hoje é um fato. Não? A Monsanto unida com a Bayer. Isso, não sei, o que faz a fábrica de, sei lá, de chocolate com a mineradora. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, essas são coisas que assim, é para o público pensar. E se o público não pensa... Muito bom. Tu trouxe uma questão que eu acredito ser algo que a gente precisa despertar nas pessoas. O poder de pensar, ser pensadores. Se perdeu isso. Sim. Estava em uma outra live, né, na semana passada, e a gente trouxe sobre essa situação. O quanto as pessoas perderam a capacidade de pensar. Sim. Sim, pensa. Mas muita coisa aleatória e que não faz muito sentido. Pensar é aquele pensamento mais sábio, filosófico, vamos trazer. Não existe. Esse sentido de questionar, esse sentido de, né, trazer uma sabedoria interna. Por que eu estou tomando uma bebida que tem a cor preta e faz gazinhos? É que... Para não dar nomes, mas é que assim, as pessoas vão entender onde a gente quer chegar. Por que eu faço isso? As pessoas, porque é gostoso, sacia, nossa, traz um prazer momentâneo. Né? Nesse sentido de prazeres momentâneos. É distração. Pão e circo virou agora prazeres momentâneos, que o pão e circo era isso. Não sempre houve como distrair a popular. Hoje tem o TikTok, tem todas essas coisas para você se distrair, tua dopamina vai lá em cima, para os neurotransmissores caem. E quando você se dá conta, você já está 2 horas no celular, 3 horas. Isso é engenharia social. Os próprios caras denunciam isso no Dilema das Redes. Eu não estou inventando nada aqui, está tudo já feito. Mas... E o sistema? Tudo igual. Aquilo faz mal, mas tudo igual. Aquilo faz mal, mas tudo igual. Mas o teto da casa vai cair, mas continua tudo igual. Ou seja, ninguém está fazendo nada, está antepassando informação. E o ser humano também, que trabalha que nem escravo muito, ele não tem todo esse tempo. Ou você tem, se faz um tempo, ou o tempo vai te engolir, ou a vida vai te engolir. E assim... Bom, aí cada um toma suas determinações, mas as pessoas acham que pensam, mas simplesmente reagem. Você está vendo uma novela vou falar a marca porque realmente aconteceu assim. Novela da Globo, você está vendo um vestido vermelho, que fala que nossa, que vestido vermelho, está feita uma cena que por embaixo tem subliminares, não? Alguns barulhinhos bem prazerosos. E a pessoa em seguida vai no celular, e na hora que vai no celular e fala assim, nossa, eu vou pegar um vestido vermelho, já está feita a propaganda do vestido vermelho que saiu naquela novela, naquele momento, ou seja, já foi tudo preparado antes.
Isso que se chama neuromarketing. Neuromarketing. Então, no caso, as pessoas estão seguindo o Automaticamente. externo e não o que realmente elas poderiam ser de fato. Mas quem sabe o mais perigoso? Se você está olhando e você fala, não, eu sei de tudo isso, e você olhar igual, você cai igual na mesma trampa. Igualzinho, por quê? Porque já é um estímulo reflexo, já foi tão estudado que nós já caímos nisso. A gente não tem capacidade de ir contra isso que está no nosso subconsciente. O consciente, isso explico no livro, você conscientemente toma decisões entre 1 a 5% do tempo. E 99%, que é a grande maioria, e no melhor dos casos, 95%, quem toma as decisões, tá, é o subconsciente, é aquilo que você não tem consciência. É aquilo que você está andando de carro, está falando com uma amiga, está discutindo, está conversando, e de repente você chegou no lugar que você queria. Quem andou de carro até chegar naquele lugar? Foi seu subconsciente. Pois é assim, 95% do tempo. Por isso que, vejo assim, os filmes de zumbi é uma representação de que o ser humano está zumbi e, logicamente, existem duas mãos que controlam o planeta. A mão negra está tomando conta. Chegou os tempos e levantou um pouquinho e agora se mostra a sujeira da política, a sujeira dos alimentos, a sujeira... E é muito sofrimento ver tudo isso. O ser humano começar a enxergar que ele faz parte dessa sujeira também. Qualquer profissão que você fizer, você está enfiado dentro desse lodo sujo. Mas cabe a nós nos resgatarmos nós mesmos, não? Porque Jesus falava, vocês são deuses. Começar a se resgatar você mesmo, sair dessa sujeira que você se encontrou. Vocês estejam no mundo, não sejam do mundo. Ou seja, vocês estamos na Matrix, mas não sejam da Matrix. Então, sair e acordar. Quando você acordar, está tudo bem, toda informação, todo conhecimento cairá na sua cabeça. É só um pouco de esforço, o resto não será dado. Sim, antes da gente afunilar mais um pouquinho, assim, quero te trazer uma reflexão que venho tendo, assim, em níveis diferentes. Por vezes eu vejo pessoas na rua, né? Aquelas pessoas que vão catar latinha, né? Sim. E aí eu fico observando, mas eu nunca observo aquela situação como ela tá acontecendo. Eu sempre vou um pouquinho mais além. E aí eu sempre me pergunto, se não houvesse pessoas, se não houvessem seres humanos que permitissem que aquilo acontecesse, porque é a gente que vai lá comprar latinha, né, de certas bebidas infinitas, umas que, né, geram, na verdade todas geram prazeres momentâneos, né, mas que se não houvesse aquela forma ali, haveria aquela pessoa fazendo exatamente aquela situação, porque por vezes é uma falta de poder escolher o que ela quer fazer, né, o que ele quer fazer de diferente. E por vezes eu sinto que aquela pessoa, não, eu quero exatamente fazer isso porque eu sou alimentado por isso. Então, para mim faz sentido todas as noites eu percorrer, né, os bairros para pegar justamente esse material que em pleno 2025, na minha opinião, a gente já deveria ser incinerado. É assim que se diz? Deveria ser tipo, puf, desaparecer, né? Aí também não haveria. E aí eu quero fazer um link com algo que a gente tá vendo bastante aqui na cidade. Acho que tu vem, né? Tu mora em São Paulo, acredito que lá tá mais comum, que são essas mini lavanderias, né? E aí eu te fiz um comentário, eu digo, mas nem querendo o mendigo vai ficar sujo. Ele vai ter condições de pegar ali R$5. É tudo uma hipótese, são metáforas, né? Não é o que é de fato. Mas pegar R$5 e poder lavar suas roupas, poder ter o luxo de roupinhas limpas. Como você vê tudo isso também? Porque
quando eu penso em cura absoluta, eu penso até nesses pequenos Sim, detalhes que sim. não tem a ver só com a saúde do corpo físico, mas tem a ver com a saúde do nosso Da emocional, comunidade. do nosso mental, da nossa civilização, do nosso Sim, planeta, do sim. planeta, da pessoa, das coisas, de um todo, do tudo. Hoje, qual é a engenharia ou qual é a cultura que está se colocando? Todo mundo mais individualista. Se as pessoas se apoiassem mesmo em comunidades, seria muito difícil controlar as pessoas. Então se separa as pessoas, se inventa se você é branco, se você é preto, se você é gay, se você é hétero, se você é isso, se você é aquilo, se você é baixo, se você é isso. Então, toda essa engenharia é só para separar as pessoas, separa e eu me apodero. As pessoas se acostumaram a ser individualista, isso foi há muito tempo, cada vez mais individualista. E ao ser individualista, o vizinho da frente, de trás, do lado, você não conhece, ninguém se apoia. Existem muitos serviços, por exemplo, você falou lavar roupa. Então, num prédio enorme, quantos lavar-roupas você precisa realmente? Um por andar, um por cada apartamento, ou quizás por cada 10 apartamentos? Ou você poderia pagar a pessoas que, em vez de catar a latinha, ela vai lá e vai lavar a roupa e separar a roupa em um certo lugar. Se usaria menos água, você poderia pagar produtos orgânicos mais fácil. Ou seja, a comunidade tem um poder enorme quando se junta e é unida. E estão se fazendo as famosas tribos, não? As tribos de gente que cada vez vive mais em ecovilas. E isso está virando uma moda. Não, isso já é uma moda, não é que está virando, já Uma é realidade? uma realidade. Difícil fazer isso nas cidades, mas não é tão complicado. Quando se institucionaliza isso, aí já temos políticas de governo. Se esperar do governo, você vai ficar esperando sentado, que o governo é manipulado por grandes empresas. Então, hoje o governo, seja direita, esquerda, a empresa é a mesma, então vai continuar com os mesmos interesses. Algumas vezes tem algumas pessoas que surpreendem, outras vezes não. E se surpreende muito, a própria pressão da política vai contra. A não ser que o povo, cansado de toda a mesma milonga, comece a dar um basta em tudo isso. Então, o poder que controla o planeta teme as pessoas. O poder que controla o planeta teme as pessoas. As pessoas, 90% são dominadas. Dominadas, literalmente, estão subjugadas porque foram colocadas desse jeito. E pela educação, isso e outro. Só que agora estão vendo, todos, não um pouco, todo mundo está vendo as atrocidades que foram feitas. Todo mundo pode pesquisar na internet. Todo mundo tem livre acesso à informação. Então, a grande maioria terá que tomar uma escolha. Você que, por exemplo, você pode morar em comunidades, tipo os kibbutz, em Israel, mas tem os tipos de ecovila, tipo várias comunidades. Ou nas cidades, ter cidades que aqui no Brasil tem algumas cidades que já são tipo Curitiba, já são cidades um pouquinho mais diferenciadas, já tem essas coisinhas. E o cuidado social. Uma vez perguntei para um cara milionário o que eram as favelas. E a resposta que eu tive é uma reserva de mão de obra. É uma reserva. Os ricos, milionários, que controlam as coisas. Isso porque não deveria existir. Por cálculo matemático, você mata as favelas. Não existe mais favela. Matemático de dinheiro, sobra dinheiro, gente. Você não sabe quanto sobra. Tá? Enormes quantidades. Tá? Um exemplo, a Argentina. A Argentina é um país endividado, devendo milhões e bilhões, e em pouco tempo acabou o problema financeiro, ou seja, do gasto demais. E simplesmente cortou a roubalheira. É muito, não, muitíssimo para muito poucos. Eu não sou socialista, sou espiritualista. Tá? Mas não sou nem de esquerda nem de direita, sou do meio. Ah, sou do centro. Não, não sou do centro. Não sei se existe. Tem muita coisa no socialismo que é muito bom, tem muita coisa no capitalismo que é muito bom, mas capitalismo por capitalismo, depredatório, você fazer um produto que é só produto químico para ser barato e você ganhar grandes lucros e matar a gente, não acho que seja muito bom. Não acho que seja muito bom você, sei lá, colocar a cultura da pessoa tomar refrigerante e demais quando isso está matando as pessoas. Aí você gasta no público, o povo vai lá, compra o refrigerante e gasta dinheiro para se matar, quando poderia fazer um refrigerante, existe refrigerantes que são mais naturais ou de algum outro jeito, mas sim te matar.
Mas depois gastam em remédios que são pagos no lugar público, que com os próprios impostos da própria pessoa. Se a pessoa acorda, gente, você está movimentando o sistema. E não, vou te falar uma coisa agora muito louca. Não precisa ninguém mais tomar uma atitude física contra alguém. Se você souber o poder da mente para mudar o inconsciente coletivo, se isso for feito por algumas poucas pessoas, e vai ser feito, isso já está acontecendo, está mudando tudo, tudo. Você fala de onde vem essa nova mentalidade das pessoas? De poucas pessoas que estão tendo um poder suficiente para manifestar tudo isso no inconsciente coletivo e através de uma coisa: questionamento. Por quê? Por quê? Questiona tudo e você vai achar a resposta. Bate a porta, que a porta se abre. É só se questionar na sua cabeça: por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que comer isso? Por que eu tenho que viver assim? Quem diz que eu tenho que ir na escola? Quem diz que tem que ser? Quem sou eu? Para onde eu vou? Vale a pena fazer isso? Bom, quando você questiona, a resposta chega. Agora, né, depois de você ter trazido um arsenal de tantas informações, os meninos aqui devem estar rodopiando, né? Quero trazer um pouquinho para o meu nicho de trabalho, porque todo o teu movimento também, né, tem essa peculiaridade, né, do espectro das pessoas neurodivergentes. E gostaria que tu trouxesse um pouquinho da tua visão sobre isso, e depois eu tenho umas perguntinhas para te fazer. Então, tudo bem. O público, né, que me segue aqui também, né, tem interesse nesse aspecto. Depois de a gente ter trazido tudo isso, né? Sim. Porque tem interesse. Vai fazendo um jogo de quebra-cabeça, as pecinhas vão se encontrando. Por que a pessoa tem interesse? Tem interesse porque as crianças estão adoecendo no planeta inteiro. E já não é algumas picadinhas como a gente tomava antigamente, já são um monte. E um monte delas são questionáveis. E um monte delas têm níveis, hoje, já sabidamente, de alumínio, mercúrio. Quando não é mercúrio, é alumínio, em doses acima do permitido, tá? E os governos estão permitindo isso. E uma criança não tem mais condições físicas nem mentais de tudo isso. Hoje, nascer um menino de parto normal é assim, uma agulha no palheiro. Não nascendo de parto normal, tudo bem. E o Brasil está no ranking top mundial. Cesárea? Top mundial. Que não é o caminho correto do nascimento do ser humano. 15% de chance de problemas neonatais só por ser cesárea. Mas, vamos supor que tenha que fazer cesárea. Você pode colocar um chumaço de gás, em alguns hospitais na Europa fazem, e na vagina e na cara do nenê, que por aí que nasceria. E aí você já resolveria um problema de bactérias que vão criar um sistema imunológico da criança. É aí que começa o sistema imunológico da criança. Mas quando eu vejo que muitas leis foram assinadas há 20 anos atrás, incluso nos países, todos os países latino-americanos, onde você não sai do hospital se tomar tua picadinha, e se você não tomar a picadinha, pode ser retirado o seu filho. Essas leis foram feitas na calada da noite, há 20 anos atrás, assinadas, carimbadas e esperado esse momento para serem acionadas. Isso aqui, você fala, nossa, isso parece uma medida de guerra mundial, mas isso está sendo, foi feito, já foi feito, e agora está sendo só aplicado. Então, crianças não aguentam mais no seu sistema, nosso corpo também não, nosso sistema imunológico ele é feito, então já sai com bactéria do hospital, já sai com alguns antibióticos, ou sai com algumas coisinhas, e sai com algumas picadinhas, e a criança já não fica tão bem, aí a mãe tem que trabalhar, não é? Fala assim, não é culpa de vocês, mas não sabem, aí alguma mãe tira o leite, ou faz o leite e coloca na mamadeira de plástico, carregada de cheio de estrogênio, esquenta no micro-ondas, que foi o que a sociedade impõe, então assim, e não tem tempo para dar
o amor suficiente que tem que dar, então a criança procura os olhos da mãe e não enxerga, Não vê, não tá? encontra. Não encontra porque tem que ter essa Sim, coisa marcante para ela. sim. E eu Ela falo não, para as mães, não é culpa de vocês, não é. mas o sistema Sim, fez não está isto, preparando, né? e Sim. isto começa a despatifar o cérebro da criança. É até os 8 anos de idade que você está programando o subconsciente, e o subconsciente da criança está sendo programado por uma empregada, por uma escola, por um Pelo jardinzinho, celular, pelo pelo celular, tablet. Pronto, falei. menos Já pelos falei próprios várias pais. vezes. É, O que eu mais digo Yeah. que se você pudesse, se eu pudesse te dizer, tira alguma coisa do seu filho, agora, celular. agora, é o celular. Sim, sim. Celular é pra gente adulta, criança tem que brincar, tem que correr, esfolar o joelho, subir em árvore, Mexer nas mãos. mexer em coisas. Uhum. É isso. Sim, Criança porque tem se não que mexer brincar. nas mãos, é não tem. brincando, É brincar. Eu tô vendo. Mas como faz isso, por exemplo, num prédio tudo fechado, que não tem área de lazer, que está tudo. Não, fala assim. Isto tem que se chegar a quem? A pessoa chega e fala assim, mas eu não consigo. Tá bom, fala assim, tá bom. Então você vive pior que uma galinha enjoalada, não consegue sair, não tem lugar para fazer. Então fala assim, cai a ficha que isto é uma engenharia, cai a ficha que isto foi programado, cai a ficha que isso... Então abre os olhos aqueles que tiveram um pouco mais de poder. Eu estou me dedicando isso na Argentina, a essa gente que tem um pouquinho mais de poder. Eles começaram a abrir os olhos, falando, são vocês que vão me ajudar a mudar as pessoas que não têm a capacidade de mudar. Porque não tem, mesmo que tenha, não consegue fazer, porque já está num sistema tão envolvente que não consegue mais. Ela necessita, quando você necessita do Estado, é terrorífico. É terrorífico a dependência, porque o Estado é controlado pelos interesses das corporações. Isso já é notório. Então, os que são corporações, vamos falar assim, do bem, vamos falar as que têm dinheiro, esses são os que podem começar a movimentar as coisas, que têm um poder financeiro para tal, e começar a acordar certos grupos de pessoas e se rebelarem contra um sistema que é falido. Estamos sendo ajudados, não é tão ruim assim. Mas primeiro precisa cair a ficha. E agora, voltando aos neurodivergentes. Esse é o produto que nós temos. Falo, se isso continua assim e ninguém fala nada, acabou a humanidade, game over, porque só está crescendo. Sim, tô aqui. Tô aqui, galera. Tô aqui, desperta. Trazendo o que eu posso e o que eu não posso. Aí pra falam, contribuir. por que me interessa Chiquinho. pessoas como você? Por que me interessa pessoas que trabalhem com isso? Porque os médicos não vão fazer essa parte, já estão. Vocês vão ter que fazer essa parte. Poucos médicos irão mexer com neurodivergente e começar a curar. Tem hoje aqui, até no sul, tem o Sorrentino e demais. Ele já tomou um monte de paulada na cabeça, mas está tentando criar um sistema dentro de um sistema para poder fazer. Estou observando isso. Sim, Tenho claro. observado. É o que tem que ser feito. Agora fica a parte... Claro, esse sistema, para alguns, chegar no sistema já meio elitizado, custa caro, mas tem que ser assim. Não tem jeito. Depois, vem os Pablo e um par por baixo que falam assim, eu começo o quê? Educar diretamente a mãe, pai ou o próprio terapeuta, para que ele possa fazer isto de um jeito mais simples, tá? Utilizando-se de outras tecnologias que são o quê? Físicas, mentais e espirituais também. E você consiga dar um jeito, não, curar seu neurodivergente, o que seja. Se não curar, melhorar 80%, 90%, quando são casos muito graves. Mas te falo, a grande maioria dá para curar. Tudo o que precisa é a família ter consciência. E às vezes as famílias, por uma questão de comodismo, tem que tirar um celular, ou consciência de uma amorosidade por 10 minutos em casa. Tempo de qualidade. Isso, um tempo mais de qualidade. Exatamente. Com isso você já termina tudo. Não é só limpar parasitas, metais e demais, que isso é importante. Mas é importante. Mas tem esse outro lado. Uhum. Sim, esse outro lado não existe. O lado estar e ser humano.
o que tu acha que mais nesse momento está contribuindo para esse... Fosse uma palavra de tudo que a gente falou até agora. Uma palavra. E depois justifique. É a prova final. O que tu acha que mais está contribuindo para esse aumento? Tá, pode ser duas, se caso... Não dá, é uma sopa. Eu falo que é uma sopa. É uma sopa. Nada é multifatorial, nada é unifatorial. Mas o que mais está contribuindo nas pessoas que estão fazendo tudo direitinho, limpando tóxicos, isso e aquilo, e realmente eles veem uma grande trava, é o sistema educacional. Onde vai levar teu filho na escola e dão glúten, dão lácteos, dão as coisas que não devem, e as famílias têm a falta de informação. Por isso eu venho aqui para dar informação. Mas tem que ser aceito, não? Por alguma escola. Vai ser aceito agora pela universidade, se Deus quiser. Sim. E com uma universidade por trás, e com referências bibliográficas, sabendo que o glúten faz realmente mal, não precisa ser celíaco. Mas por que ele faz mal? Por que ele faz mal? Porque assim, o ser humano... mas não é o glúten que faz mal. Sim, galera, vamos explicar o porquê que não é a farinha. Porque o glúten, que faz mal? O glúten é a proteína do trigo. Não? A proteína do trigo foi modificada. Então aumentou. Quando o trigo se modificou, e eu adorava pão, eu venho de um país que tem pão. A gente é do sul, é Colombo aqui. A gente então, ama falo, pão. Gente, mas se você mudaram o trigo, e agora o trigo se chama trigo nanão, que não tem nada a ver com o trigo que era cultivado lá no começo, ele tem proteínas heterogêneas, ou seja, proteínas novas que não existiam antes e nunca foram testadas em seres humanos. Tá? Ou seja, eles foram cruzando as coisas, modificando, irradiando para se mutar o gene do trigo até um ponto que ele seja altamente produtivo. Só que isso não foi testado em seres humanos. E quando foram testados, tem um livro que chama Barriga de Trigo, e vocês podem ver lá a quantidade de atrocidades que faz esse trigo novo. Isso foi testado por um médico, exposto publicamente e feito um trabalho maravilhoso. E aí? Tudo segue. E aí, tudo segue igual. E o trigo o que faz? Essa nova proteína do trigo, com a nova proteína da leite, caseína, que existe até na latinha de tomate. Por que será que colocam glúten na latinha de tomate? Por que será que colocam, caseína em tudo e glúten em tudo está banhado com glúten? Por que será? Querem saber? Glúteo vira gluteomorfina. Você se vicia comendo. Depois você fica viciado. Você não aguenta ficar sem pão uma semana, você já começa a ficar com sinais de abstinência. Certo? Leite, mesma coisa. Crianças autistas, neurodivergentes, batem a cabeça contra a parede para poder expressar abstinência, os sinais que tem disso. Ou seja, estamos drogados. Isto vira gluteomorfina, caseomorfina, que te dá uma sensação enorme de prazer. Você come e fala, nossa, que legal. Mas isso te inflama, te faz um buraco no intestino, aí passa para dentro e o corpo ataca ele, que se confunde uma proteína amorfa, são proteínas amorfas em forma, e o corpo ataca como se fosse uma proteína estranha, só que imita o cérebro, ataca teu cérebro, tua criança, imita a tua tireoide, tireoidite Hashimoto, e imita as tuas articulações, artrite reumatoide. E assim vamos indo com todas as doenças. Aí se fala, esses são os dois principais, nem falar dos transgênicos, xenobióticos, todo produto químico, 80 mil liberados para você colocar margarina e jogar no fundo do quintal, e nem a formiguinha vai lá. Quando você vê esse panorama, é terrorífico. Mas pelo menos o glúten lácteo, que desencadeia uma arma imunológica que é ativada por 2 anos. 2 anos dura teu sistema imunológico contra isso. Se você ativa, é como ativar contra o glúten. Nossa, mas 2 contra anos. Aí, galera, quem pegou essa chave aí? Quem tá assistindo a gente agora, ao vivo, mas vai assistir depois. Quem pegou essa chave agora, abriu um grande portal. 2 anos. Fez sentido? Ó, 2 anos. A gente nasce, daí... Ó, pega a chave. Então, como você falou antes, não é unifatorial, mas um dos principais é a comida. Sim. E quem empurra isso é a família, que acha que isso é bobeira, mas a pessoa que fala isso é bobeira não tem um mínimo de consciência. Eu falo, familiar que vai contra é inimigo.
Por quê? Porque se eu tenho meu filho que melhora com uma dieta sem glúten, sem lácteo, ele começa a pensar, usar a cabeça e melhora assim, a olhos vistos. Em um mês, depois da abstinência, ele fica muito bem. Você faz Tem gente me assistindo aqui que sabe. Faz um detox de parasitas e a pessoa melhora. Uma vez falei na rádio, vamos fazer um detox de parasita para qualquer filho autista por durante 18 dias, com tal coisa. Usa a mesma medicação, não tem problema. Já começa a dormir melhor. Não, melhora 60% a cognição dele. A cabeça começa a funcionar. Tira o glúten e o lácteo, já dá uma melhorada fulminante. Tira os metais tóxicos, alguns aparelhinhos, já começa a falar, a conversar, pelo menos a começar a criar sílabas e criar palavras unidas. Sim, isso é verdade. Aí que acontece? A mamãe, a vovó deu um glutenzinho de novo. Porque, isso é bobeira. Ou seja, eu sinto de longe, porque eu tenho algumas crianças sendo acompanhadas, eu sinto de longe quando deu um ruim na bisneguinha. Opa. Por quê? Porque tem uma aquela bolacha redonda. uma emocionalidade na comida. Ou quadrada. Mas isso por quê? Porque não se mostra. Não se mostra. Então tem um filme que se chama A Pílula Mágica, que mostra como você tirando essas coisas, como uma criança autista convulsionando e outras doencinhas que será do interesse público. A maioria tem epilepsia. Sim. São graus de epilepsia, são graus de descoordenação das ondas cerebrais devido à inflamação, neuroinflamação. Hoje se está falando, mas estamos chegando já quase aqui, 60% de crianças com problemas mentais. 70%, não sei, mas já passaram 50%. No Brasil, a gente já ultrapassou 2 milhões de crianças que estão registradas, fora as que não têm o diagnóstico ainda. Será que vai ser possível quando tiver 90%? Se chegar a 100%, acabou a humanidade, gente. Isso é o que vocês não estão vendo. Porque elas são o nosso futuro, né? Claro. Vão restar só os que moram em certos lugares. Isso está sendo acabado. Tem que cuidar das crianças. E da neuroestimulação sexual com as crianças. Mesma coisa. Se estimula tanto que elas envelhecem precocemente. Hoje uma mulher com 35, 36 anos já não tem capacidade de ter filhos. A grande maioria. Isso não é normal. Isso não é normal. Mentiram pra você, não é normal. Então, não, mas assim, isso aqui é normal, 35 anos. Cara, tem um Mike na Argentina, fui a ver agora, a mulher foi Mike com 50 anos. Normal, isso é normal. A mulher não come comida simples, mas isso aqui existe também? Sim, existe, mas isso já não se vê mais. Por quê? Porque estamos intoxicados. O que está intoxicado? Xenoestrogênio, substâncias químicas que estimulam os hormônios femininos. Na mulher, menopausa precoce. No homem, feminilização. Na mulher, estrogenização. No homem também, câncer de mama, câncer de próstata e os cânceres continuam aumentando. Porque agora temos novos métodos diagnósticos. Cara, papo furado. Papo furado. O tratamento que é papo furado. É esse o problema. Ninguém parou para se questionar que em pleno 2025... não existe a cura para essas doenças. Não existe a cura dentro do sistema, galera. Sai daí. Pergunta alguma indústria farmacêutica, pode pesquisar aí, que acha que tenha curado uma doença. Uma. Não, é que tapa o sol com a peneira. Não, mas fala uma doença. Tem os 175 anos da F, não? Que todo mundo azulzinho, que todo mundo conhece. Tá, nenhuma doença curada, mas, sem embargo, uma fábrica de picadinhas terrível. Mas, para aí, nunca erradicou uma doença? Nunca. Mas 175 anos você não teve a capacidade, não, mas tem capacidade de obrigar um monte de atrocidades a fazer o ser humano. Ou seja, a verdade está aí. Então, venho trazer no curso essa verdade, não, a solução para essa verdade, um pouquinho de consciência, menos melodramatismo e mais assumir uma posição. Se assumir uma posição, você terá uma resposta, uma ajuda que seja um pouco física para tirar toxinas, uma ajuda simples que você consiga eliminar tóxicos e uma ajuda para você, às vezes, já a uma certa idade, estimular com alguns hormônios bioidênticos, que são coisas muito simples em doses baixas. Tá? Por exemplo, eu tratei várias pessoas aqui do sul que estavam terminais com câncer e não iriam fazer mais nada. Coloquei o hormônio de estresse, cortisol, ele está andando de carro e demais. Com câncer, o câncer continua tudo bem, mas assim, ele está com vida agora, ele continua fazendo sua vida. É isso que é interessante. Tendo tempo para mudar o interior. Sim.
Porque senão você que passa? Você vai Porque lá no ninguém hospital. fala que o nosso corpo é regenerativo. Isso. Então, todos esses conceitos explicados no livro, no curso. Você também tem o curso da parte mental. Por que eu não posso mudar? Eu quero deixar de fazer uma coisa, eu não consigo fazer e demais. Como você pode se ajudar a mudar? E o lado espiritual, as nossas relações, nossos traumas, nossa família. Ah, por que meu pai, minha mãe, isso, meu irmão, papá, papá. Você começa a ver que tudo isso faz parte da historinha que nós vivemos e precisamos perdoar. Para Sim. nós sermos perdoados, bater e a porta será aberta, ou seja, haverá novos conhecimentos, novas intuições, e que tudo isso não se trata de uma experiência, que as religiões, cada uma tem algumas verdades, mas ninguém tem a verdade absoluta, e religiões são escolas que você precisa sair, toda escola te forma e você sai na vida para corroborar. Hoje você se forma na universidade, você sai para fora, você não está nem preparado para afrontar as coisas modernas. Então Não. tudo está obsoleto, tudo está muito para o lado do poder. Olha o poder de algumas igrejas e eu vejo quanto que pouco que eles fazem pelas pessoas, que eles tantos pregam. Então, não tiro esse poder a um pai, um pastor, um padre de uma esquina de bairro, que ele está fazendo de tudo pelo bairro. Isso está o ser humano. Paremos de julgar tanto se você é negro, é preto, é gay, é branco, azul, se vai para frente, vai para trás. Comecemos a enxergar um pouco mais o umbigo próprio, enfia teus julgamentos dentro de você e começa a tomar uma atitude mais proativa, mais amorosa para as pessoas. E isso, se a gente fala mal, mas você faz. Como decide, eu decidi fazer um livro, fazer um curso, e fazer um sistema para que vocês possam ajudar. É perfeito? Não. É um princípio? Sim. Tem ajuda do outro lado? Tem. Mas eu faço. Aí me junto com José, com Maria, com esse, com outro, que vão tendo os mesmos interesses, e vai se construindo o que se chama rede do bem. Quando eu vejo, eu já me junto com a rede do José, com a rede da Raquel, com a rede disso. E quando a gente não é importante, mas alguém precisa começar a fazer as coisas, logicamente, eles são mais apontados com o dedo. Eu já não tenho problema com os dedos que apontam em minha cabeça. Não tenho mais essa coisa. Para quem já quase partiu 2 vezes, falei, agora está aqui de volta. Falei, estou nem aí com o que vocês vão pensar. Isso é uma pessoa altamente perigosa, nesse sentido. Mas tenho consciência de que as pessoas precisam lentamente começar a aprender isso e ver. Tá? Imagina, eu sou médico, posso melhorar uma criança desse tipo, deixá-la quase 100% bem. Hoje posso mostrar na minha internet, amanhã posso ser julgado pela mesma coisa. Certo? Eu já recebi algumas ameaças extraoficiais de algumas empresinhas alemãs bem conhecidas, só por você não pode falar sobre essas coisas publicamente. E se vocês procuram e acham que tudo é conspiranoico, mas, gente, a conspiração, vocês já estão vivendo ela nesse momento. Se vocês não veem isso, não enxergam isso, então, desculpa, você está no canal errado. Mas se vocês enxergam, não se assustem. Isso. Não se assustem. A notícia é para vocês verem, mas tem saída. Mas onde está a saída? Calma. É Dr. Pablo, é a Raquel, é fulano de tal, vai achar uma saída, cada um terá sua saída. E a saída não é a mesma para todo mundo. Não, é aquilo que faz sentido para você. Então não tem que pagar tufo de dinheiro, começar a estudar MBA de coisas novas. Não. Tudo é mais simples. Nesse mundo a saída é simples. E você, como que eu sei que essa saída é boa para mim? Sente no seu coração, não pensa, sente. Captar é sentir. Os últimos minutinhos, né, desse... Nossa, que aula já, né? Imagina 3 dias absorvendo o que tu nem falou aqui. Traga para nós mais sobre como que é o curso, como que vai ser ali em agosto, né? Agora a gente vai convidar as pessoas para virem fazer parte desse momento de expansão da consciência. E sabe o porquê que a gente tá aqui hoje falando sobre esses assuntos bem como se fosse... Faltou chimarrão, né? Eu acho que faltou chimarrão. Não me deram um chimarrão de que eu cheguei aqui. Isso, para um argentino, é terrorífico.
Eu vim gravar O aqui. chimarrão é quente, tá? É? Ele não é frio. Não, quente. quente não. Frio, Queima a língua aí. frio no Paraguai. Eu sou da Argentina, eu tomo quente. Um pouquinho de açúcar só para adoçar a vida. Na primeira. Só que não. Só, na primeira. Aqui é no bagual. Não. Aqui é Desse água amargo. quente. É. Não. Mas não é amargo. Quando tu vê, tu tomou, tu descobre que é bem docinho. Então traga para nós sobre o curso. Tudo que você trouxe aqui para nós hoje, eu vou trazer uma perspectiva agora do meu sagrado feminino, porque você trouxe e fui te acompanhando dentro Tá da bom. razão, Tá bom. né? Dentro da ciência, linkado com a espiritualidade, com a física quântica, né? Com o todo. Mas a gente só. Eu vou falar por mim. Eu só estou fazendo isso porque eu passei pelas experiências de tudo isso. Eu vivi na pele, na alma. E porque quando eu descobri que estar aqui no planeta como Raquel não era simplesmente somente estar mais uma aqui, e que eu poderia fazer por amor diferente, porque é por amor que todos nós estamos aqui, quer queira ou não. Não importa a tua crença do amor, todos nós viemos. Porque a gente foi feito, seja lá o que, como tenha sido, a gente foi feito por amor, com amor. Foi através de um amor, foi através de dois. Até agora, no presente momento, ninguém veio para esse planeta de outra forma. Veio de um homem e de uma mulher. Sim, não me olha assim, porque porque tem coisas que a humanidade ainda não está pronta. Mas, né, até vamos supor que até esse presente momento assim, nós que estamos aqui, você que está nos assistindo, você que vai assistir depois, você veio de um homem e de uma mulher que foi feito com amor. Então, eu acredito que o amor é a cura. É uma concepção de cura minha, tá? Eu acredito desta forma. Cada um vai encontrar a sua transformação, a sua cura do seu jeitinho. Mas eu acredito muito que é pelo amor. Porque quando eu estava lá, desse tamanho, procura ali no Instagram pra você não vai me achar uma foto assim, ó. E não é por causa do siso, galera, porque eu tive essa função essa semana. Inchada de medicação. Sem um caminho, sem saber quem que eu era, o que eu tô fazendo aqui, o que eu sou, o que eu sou. E aí já começou um processo de questionamento, eu comecei a me questionar. E foi muito inato, porque foi através da dor, né? Foi processos de dores que eu fui passando, até eu digo, eu não escolho mais isso, não, acabou aqui, acabou. Vivi até onde eu queria e foi por amor que eu saí dessa ilusão que, sim, a gente se coloca em grande parte, mas outra parte é o todo que coloca, né? Vou botar o todo, que é tudo isso que você trouxe nessa conversa de hoje. Então, traga a sua perspectiva. Fé. É o pensamento positivo, que é a cura que você falou. É o pensamento. Fé é o contrário de medo, que é a crença. Também o pensamento através de uma crença. Então, fé é porque acredito que vai dar certo. Pensamento positivo. Desculpa interromper. Medo é negativo. Não, eu sei, para você. E amor é o sentimento. Pensamento mais sentimento faz isso. Independente do que você sofre no passado, independente de tua realidade, independente de tudo. Se você começar a confiar no seu interior, claro, se desfazendo pouco a pouco dessas coisas, que não dá para desfazer tudo rápido, mas desfazendo, você tem uma nova realidade que não vai mexer mais, sabe? Uma nova realidade que começa a ser fantástica. Saber fazer isso, eu sei fazer, eu sei passar. E se fala muito, se faz um pouco, mas se realiza muito pouco. Então, como fazer isso fácil,
simples, mas que seja efetivo. Se você fizer isso em alguns meses, tua vida começa a mudar. Sim, é rápido, é muito rápido. O que o Dr. Pablo trouxe é bem isso. Foi o que eu vivi. Então, por isso que eu venho trazendo isso, porque foi através dessa transformação, que pode ser sim, fé, amor, são palavras. A gente é humano e a gente gosta de nomear tudo, né? Mas tem coisas que não tem como desver. O português, né? Não tem como deixar de ter visto, ou sentido, ou vivido. Então, sou muito grata pela honra de te receber aqui na minha terra sagrada, que é a terra onde eu nasci, para que, como tudo que você viveu, como homem, como médico e hoje como alguém que despertou e que consegue unir a ciência e a espiritualidade para trazer às pessoas uma nova forma de olhar o mundo a partir delas mesmas. É o interior, cada um cuidando e curando o seu interior, não é externo, né? O externo só vai refletir a partir daquela mudança que você fez dentro de si. E aí traga sobre o curso e vamos finalizando. Tá bom. Então, para alguns que não ficou claro, eu sou médico há 30 anos. Já trabalhei 20 anos em hospitais comuns como vocês, vêm por aí. 20 anos em medicina UTI, terapia intensiva. Não? Aí fiz aquele livro, Cura Absoluta. Né? Existe saúde fora da Matrix. Para quem quer adquirir esse livro, não está na internet por enquanto, está no audiobook, Auge Book, ou se liga para o meu consultório. Tem um site que chama Instituto Dr. Pablo. E o curso se baseia no livro. O livro tem toda a parte de detox, suplementos e demais, como você poder usar. Galera. Isso é importante. A parte mental e demais. E tem uma última parte prática. O curso se baseia no entendimento da parte prática para que qualquer ser humano, seja pai, mãe de família ou terapeuta, que os que mais me interessam são eles, lógico, aberto de mãos para os colegas médicos que queiram aprender, principalmente eles vêm para ver hormônios bioidênticos, que é o que mais interessa essa gente. Tem lado espiritual, sim, médias tintas, com baseamento na física quântica, os fenômenos da física quântica, aqui conhecidos no Brasil muito por Hélio Couto, então teve de professor ele, e para poder fazer isso... Hélio, né? Lógico, ele abriu, destampou toda essa panela, paga seu preço por isso, tem que estar isolado, agora está voltando, mas assim, e colocar com as referências, com Jesus, a Bíblia, para vocês verem que a física quântica é o mesmo que em algumas coisas, não todas da Bíblia, são faladas como referentes a Jesus, certo? Independente... O verdadeiro Jesus, galera. Outras, do budismo, não me enfio em religiões, é totalmente prático para que você possa, com pequenas coisas, mas não coisas vãs, são coisas importantes, você possa mudar a sua fisiologia, que já está demonstrado. Por exemplo, eu vou falar para vocês, se vocês falam para vocês próprios mudar alguma coisa do corpo, vocês vão conseguir isso quase em 100% dos casos. Mas se você precisa acreditar, para acreditar você precisa tirar esse e se, essa coisinha que você tem atrás é o subconsciente. Se vocês querem ajudar alguém a impor as mãos ou falar uma reza, uma oração, vocês vão conseguir uma mudança de 25%. Mas vocês têm que aprender uma coisa. Falava o mestre, vocês são deuses, vocês podem fazer tudo. Eu não sei, bate a porta e a porta se abre. Significa, vai vir as coisas. E tudo que pedirem, crendo que já recebeu, vai receber. Então significa como usar a lei da imaginação. Agora, imagine isso para uma criança que não está conseguindo usar sua mente, um adulto que está com TDAH, que não está conseguindo usar sua mente direito, isso causa uma série de problemas, não? Porque não consegue pensar. Então, quando nós pensamos 1 a 5% do tempo, nós pensamos 1 a 5% do tempo, meu Deus, que pouquitinho. Então, nossa vida é de gado, nossa vida está automatizada e precisam acordar. Se acordar significa, percebeu? Pronto. Percebe, o primeiro copo, você vai ver o copo meio vazio, meio cheio, você vai falar, puxa vida, o mundo é muito ruim. Logo depois, você vai começar a ter percepção que o mundo está muito melhor, que tem um lado bom, que está atuando para proteger todos nós, e vocês vão enxergá-lo quando vocês acordem. Se não acordam, não vão enxergá-lo.
E finalmente, quando você entra em contato com Deus, você vai ver que isso aqui está perfeito, que é só um joguinho, que foi só uma passagem. Agora, até lá, a água bate na bunda, dói, tá? A vida dói, causa sofrimento, causa paixão, causa desespero, causa prazer, causa tudo isso, não que é uma experiência. Mas sejamos um pouquinho mais inteligentes pelos Mais nossos leve. isso, e tentemos, pelo menos, ajudar um pouquinho a humanidade, porque com as crianças ficando desse jeito e o sistema te enforcando financeiramente e demais, nós não vamos ter. Vocês aqui, gaúchos, sofreram com uma inundação que posso lhes dizer, tá, não foi tão natural assim, certo? Depois vieram gentes querendo expropriar suas casas e ir para lados menos perigosos. Ou seja, eu posso falar isso porque eu tenho relatório para poder falar isso. Mas assim, não é para causar nenhum desconforto, mas vocês sofreram no sangue. O ser humano vai sofrer até acordar. Ou sofre, acorda, ou morre. Morre, game over, volta de novo ao jogo, reseteia o jogo. Mas é assim que A funciona. teorias que é a última vez, não vai mais ter chance pra galera aí, hein? Sim. Porque se acredita que tem chance, vai continuar fazendo. Acaba aqui! Não, vai ter chance para o bom entender Fim de em jogo. outros lugares. Fim de jogo. Menos agradáveis. Então é isso, galera. Beijo no seu coração. Nós vamos encerrando aqui. Muito obrigado.